Fala pessoal, tudo bom? Na última aula nós estávamos vendo sobre os modos de mapeamento de projeção de textura que o Moodle possibilita e ficamos de ver agora sobre o mapeamento UV. Como abrir a malha UV no Moodle e para o que é e para que serve esse mapeamento UV. Bom, aqui com o nosso item selecionado, eu tenho esses três itens, que é as duas primitivas, o teapote e o cubo, que é uma primitiva mais simples, e esse rosto de um bebê que já faz parte da biblioteca de modelos do Moodle, para a gente dar uma olhada na malha UV dele e abrir ela de novo. Bom, eles estão em meshes separadas, né, em itens ou layers separadas. A malha UV, o mapa UV, ele fica, a gente pode acessar ele aqui pela paleta Lists do Moodle, no mesmo local onde nós víamos o mapa, o H-Maps, embaixo nós temos o UV-Maps. As primitivas, elas já são criadas com o mapa UV. E esse modelo também já tem os UVs dele, pois ele já foi incluído na biblioteca já com as suas malhas UVs. Para a gente pode criar outras malhas também, clicando no botão New Map, definindo o nome, o VMap, nós iríamos criar uma nova malha. Para eu dar uma olhada nessa malha, eu posso dar 2 cliques e a gente abre o UV Editor, que aqui a gente consegue editar a UV daquele objeto. Porém, a gente pode também, o Moodle ele também tem uma aba própria para edição UV, onde a viewport é dividida em dois. De um lado nós vemos a malha UV aberta e do outro lado a viewport 3D. Bom, eu vou começar pelo cubo aqui, que ele é mais simples, para a gente entender o que é. A malha UV é como se o meu objeto estivesse aberto e esticado num plano 2D. A gente, pelo cubo aqui, que é um item mais simples, a gente consegue entender isso. O cubo ele possui 6 lados, e aqui nós conseguimos ver os 6 lados do cubo, como se esse cubo fosse uma caixa que estivesse sido aberta, uma caixa de papelão que estivesse sido cortada nas laterais e aberta, e totalmente aberta. Bom, eu vou adicionar uma textura nesse cubo para a gente dar uma olhada como funciona esse mapeamento UV na textura. Vamos adicionar essa textura de tijolos. Como eu disse, quando você adiciona uma textura, ele já vem com a malha UV, com o Projection Type para utilizar o VMap. E aqui embaixo, em VMap, ainda nós vamos escolher qual mapa UV. E aqui ele aparece todos os mapas UVs que eu tenho. Eu tenho o mapa UV do Bully, o mapa UV do cubo, e da pele e dos olhos do meu bebê. Logicamente eu vou escolher o do cubo, já veio o padrão dele, porque é o mapa UV que está vinculado a esse item. Mas eu poderia, nesse item, criar outros mapas, ou por aqui, ou por aqui. Um mesmo objeto, o mesmo item pode ter mais de um mapa, sim, sem problema nenhum. Pois eu posso querer colocar mais de uma textura diferente para ter detalhes diferentes no meu modelo. Bom, o que acontece? Quando eu estava trabalhando nos outros modos de projeção, como o Cubic, por exemplo, eu alterava o tamanho e a posição da minha textura pela transformação do Texture Locator, certo?
Agora no UVMap, tanto a posição quanto o tamanho vai estar relacionado a esse mapa. Nós podemos selecionar os elementos, as edges ou os vértices aqui no nosso mapeamento V da mesma forma que fazemos na nossa viewport. Se nós prestarmos atenção, essa face do cubo está utilizando a parte da textura onde a sua face correspondente aqui no malho, na malho V está. Exatamente a mesma. Ela está invertida. Olha aqui. Esse tijolo é esse tijolo aqui. Esse tijolo é esse tijolo aqui. Eu posso fazer qualquer transformação aqui, da mesma maneira que nós fazemos no nosso modelo. Mas eu deformando a malha aqui não vai deformar exatamente o nosso modelo, mas vai deformar a projeção da textura. Deixa eu esconder os outros modelos. Mas vai deformar a projeção da textura. O modelo continuou o mesmo, ainda é um cubo. Mas por que a textura ficou deformada? Porque essa face, por exemplo, é essa face aqui na nossa malha V. E ela está deformada aqui na nossa malha V. Por isso que a textura parece deformada aqui. Esses tijolos em que ela ocupa o espaço aqui são os tijolos que estão aparecendo aqui. Mas aqui está distorcido. Como aqui é um quadrado sem distorção, a textura acaba ficando distorcida. Então aqui pela malha V, eu movimentando a minha malha V aqui no meu V editor, eu movimento a minha textura ali no meu objeto 3D. Eu escalono a minha textura ali, e se eu rotacionar, eu vou rotacionar a textura ali. Lembrando que eu aumentando aqui, na verdade eu vou diminuir os tijolos ali, porque nesse espaço bidimensional da minha malha V, quando eu tenho a minha malha V menor, cada face vai ter menos tijolos, enquanto que quando eu tenho ela maior, cada face vai ter mais tijolos. E eu posso fazer isso nas faces individualmente. Nós temos todo um conjunto de ferramentas aqui para trabalhar com essa malha V. Lembrando que, como eu fiz isso aqui, ó, essa face aqui vai ficar distorcida. Ó, essa daqui, ela ficou na diagonal, porque ela está distorcida na diagonal agora. Bom, mas como que eu crio uma malha V? Bom, antes de a gente partir para criar uma malha V, eu vou falar um pouco de algumas ferramentas aqui, algumas opções. Nós temos a opção de mirror. Eu posso espelhar a minha malha V, como vocês viram aqui. Apesar de todas as transformações funcionar, na malha V eu tenho uma opção a mais. Quando eu transformo esse modelo, essa face, eu acabo distorcendo essa outra, porque elas estão grudadas. Mas eu tenho como marcar essa opção Tear Off, onde ela desconecta. Assim eu consigo mudar essa face sem distorcer as outras. Eu posso, por exemplo, querer que essa face, os tijolos, ficassem em outra direção. Então eu com o Tear Off ativado, desconectei ele, e agora eu viro. E agora eu consigo que meus tijolos nessa face de cima tivessem uma outra direção, um outro posicionamento. Ou que nessa face de cima os tijolos ficassem maiores. Aqui, pessoal, a textura saiu porque eu apertei ESC sem querer, e nós temos uma opção aqui para aparecer a imagem que está selecionada, ou eu posso deixar marcado para aparecer sempre esse brick. Então nós podemos escolher qual imagem vai ficar de background. Se eu escolher esse brick, ele vai listar aqui as imagens que eu tenho carregada
no meu Clip Browser. Ou o Current Image Selection. Eu estava com o Current Image Selection, então eu preciso sempre estar com a minha textura selecionada para ela ficar aqui no fundo do meu mapeamento V, senão ela sai. Mas agora não tem problema. Eu marquei para ficar sempre essa textura de tijolos. Bom, eu poderia, continuando aqui, eu poderia querer que essa face tivesse tijolos menores. Então eu aumentaria ela, ou tijolos maiores, e então eu diminuiria ela. Enfim, no caso específico dos tijolos aqui, não fica legal uma face com um tijolo maior ou outro tijolo menor. Mesmo porque se uma textura repetitiva de tijolos assim, e um cubo ou até uma parede, muito pouco provavelmente a gente ia precisar trabalhar na malha UV. Usando as projeções aqui que o modo tem já seria o suficiente, como o cube, ou planar, ou box, ou qualquer outro. Mas eu só estou exemplificando. A malha UV é mais utilizada quando principalmente quando nós vamos pintar uma textura específica, um personagem, por exemplo. Você modela o personagem 3D e você vai pintar a sua textura a partir do zero. Não é uma imagem pronta como esse tijolos, que é uma imagem que é uma imagem pronta e repetitiva, onde você coloca ela numa parede ou num piso, no caso, se fosse uma outra textura. Mas uma imagem de um personagem, ele precisa ser pintado, o detalhe dos olhos, do rosto, da boca. Então nós utilizamos o mapeamento UV para facilitar esse processo. Eu vou voltar com os outros modelos aqui. Vamos dar uma olhada no mapa UV do Bully. Olha só, o mapa UV do Bully já é um pouco mais complexo. Nós temos aqui a parte de cima do Bully, aqui é provavelmente a parte de baixo. Toda a lateral do Bully está aqui e por aí vai. Se eu colocar essa textura no meu Bully, eu preciso trocar o mapa UV dela aqui também. Bully. Como a textura estava sendo usada lá no Cube, o Texture Locator dela ainda estava ainda configurado com a UV do cubo. Só que a UV do cubo não tem nada do Bully, então por isso que não aparece a textura aqui. Eu mudei agora para a UV do Bully. Olha lá, o nosso Bully está mapeado. Todos os comandos aqui funcionam da mesma forma. Clicando duas vezes eu vou selecionar toda essa ilha. Se eu clicar duas vezes no Bully, eu vou selecionar toda essa parte do Bully porque todos os itens estão conectados. Aqui é a mesma coisa, eu vou selecionar só essa parte porque eu estou selecionando todos os itens que estão conectados. Eu movendo, eu vou mover ali o meu mapeamento também. Bom, eu esqueci de mostrar uma coisa no cubo, deixa eu voltar para ele de novo. Eu desconectei essa face aqui, que estava conectada junto com essa. Bom, quando nós entramos em modo Edge e selecionamos uma Edge, ele mostra para a gente qual é a sua Edge correspondente, porque apesar de estar desconectado aqui, o modelo 3D está todo conectado. Então, quando nós olha aqui, ele mostra que a edge que corresponde a ele é essa. Não é que são duas edges, na verdade essa edge e essa são a mesma, porque essa face é essa face de cima e essa face é essa face de baixo. As duas estão separadas por uma única edge, que é essa edge aqui, que é a mesma dessa daqui. Então ele me mostra aqui. No caso dessa, é essa aqui. Nós temos uma opção aqui, não, deixa eu cancelar, Move and Cell, que ele vai mover e costurar de novo essa
add para que fique conectado novamente. Se eu colocar só cell, ele vai conectar, mas de uma maneira que tanto essa vai se aproximar dessa, quanto essa vai se aproximar dessa. Se eu colocar move and cell, essa que eu estava selecionada vai se mover e se conectar na que estava parada. Essa de baixo vai continuar parada. Então, nós temos esse comando. Esse PAC-UVs, ele vai fazer com que toda a minha malha UV caiba nesse espaço um por um aqui do meu mapa UV. Se eu tivesse uma situação, por exemplo, como essa, um objeto mais complexo, onde eu tivesse criado a minha malha UV, ela estivesse assim. Eu dando PAC UV, eu tenho algumas opções aqui de orientação. A orientação que eu quero que ela fique, se vai ser no automático, ou se vai ser na horizontal. E ele vai fixar a minha UV ali dentro daquele espaço. Eu posso alinhar os vértices da minha UV. Digamos que eu tivesse uma situação mais ou menos assim. Deixa eu desabilitar o tear off agora. Ou mais ou menos isso. Eu posso selecionar todos esses vértices aqui e mandar ele alinhar ou para a esquerda, para a direita, ou para baixo, para frente, ou para baixo ou para cima. Eu vou usar o para a direita aqui. Ele alinhou todos os vértices à direita. Vou fazer o mesmo com esse aqui desse lado. Sim, agora eu vou fazer todos com esse daqui, alinhar para cima. Alinhei novamente meus vértices. Deixa eu fazer com esses aqui também. Todos os meus vértices estão alinhados novamente. Bom, deixa eu voltar a minha textura para o meu cube aqui. E voltar o V dele para cube de novo. Para a gente verificar, olhar aqui. Eu tenho também a opção de orientar minhas peças. Por exemplo, eu posso querer que todas as peças fiquem na vertical. Então, ele vai orientar todas as peças da minha malha UV. Se tiver que desconectar, ele vai desconectar, para que todas fiquem na vertical. Ou eu quero que todas fiquem na horizontal. Ou eu posso selecionar uma específica. Essa, por exemplo, eu quero que essa fique na vertical. Poderia rotacionar ela simplesmente, no caso se fosse só uma. Mas com todas é mais fácil eu vir aqui e oriente. Que é a mesma opção que tem aqui no PAC-UVs, que ele já tem aqui nesse PAC-UVs. Ele vai tanto enquadrar todas no espaço, quanto ele vai deixar todas na orientação que nós definimos aqui. Em alto ele vai fazer a orientação que ele achar melhor. Esse gaps é quanto de espaço pode ter de uma ilha para outra. Aqui esse cubo ele estava mapeado todo numa ilha, numa única ilha. Agora não está mais porque ele está separado. Mas, por exemplo, vamos pegar a malha UV do nosso bule. Olha aqui. Eu vou modificar um pouco aqui para a gente usar o PAC. Deixar em 20%. Olha lá. A disposição ficou um pouco diferente do que estava por padrão. Ele deu um PAC automático. Se eu colocar o PAC com 0% de gap, ou seja, a distância entre uma ilha e outra vai ser bem menor. Essa distância aqui, entre uma ilha e outra, com 0%, se tocam uma ilha. Ilha que eu digo é isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma ilha. Uma ilha e outra, ela quase se toca. Mantendo aquela porcentagem, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vou colocar bem alto agora, 60%. Agora não, agora eu tenho bastante espaçamento entre uma ilha e outra. Com um gap menor eu tenho um maior aproveitamento da minha área aqui, né? Mas dependendo
a gente pode configurar aquele gap para não ficar muito próximos uma ilha da outra. Nós podemos também esculpir a nosso V, algumas ferramentas. Essas ferramentas são as mesmas ferramentas de sculpting. É as mesmas. O smooth daqui é o mesmo smooth daqui, só que ele só está separado as mais que possam ser úteis aqui na malha UV. Eu posso usar a ferramenta de mover aqui do sculpting para trabalhar a minha malha UV, ou a de tangente pinch, a de smooth para suavizar. E assim por diante. Aqui eu estou. A malha UV ela já estava perfeita e eu acabei estragando utilizando o sculpting. Mas poderia ter. Muitas vezes na hora que você cria a malha UV, ela nem sempre sai perfeita assim. Então com as ferramentas de sculpting aqui a gente consegue dar uma trabalhada para posicionar melhor a nossa malha UV. Nós temos também a UV Relax. Eu vou abrir aqui de novo o sculpting. Quando nós temos uma situação como essa, por exemplo, o que acontece aqui? Aqui, desse jeito que está aqui, não tem problema nenhum, não tem nenhuma sobreposição. Então, na hora de pintar a textura, não vai ter nenhum problema. Isso que eu fiz aqui, eu criei uma sobreposição. O que acontece? Quando eu for pintar a minha textura aqui, ele vai pintar dos dois lados, ele vai pintar nos dois polígonos, porque na verdade essa área aqui da minha textura está valendo para tanto esse polígono daqui quanto esse polígono daqui. Então, se eu for pintar um detalhe aqui, na hora de projetar essa textura aqui no meu modelo, o programa não vai saber se esse detalhe é para esse polígono, ou se é para esse polígono de baixo, ou se é para os dois. Então, essa situação ela não pode ocorrer. Aqui em Ophidians, nós temos a opção Show Overlap aqui. Essa Show Overlap vai mostrar de vermelho aonde está com esses overlaps. Isso não pode ocorrer. Quando nós estivermos abrindo a nossa malha UV, nós temos que fazer o possível para evitar isso aqui. Não o possível e o impossível. Isso aqui não pode de maneira nenhuma mesmo. Então, nós temos com o Smooth, lá do VSculpt, às vezes a gente consegue melhorar isso aqui, ó. Aqui. Ou temos também aqui a opção UV Relax. Nós definimos o modo Unwrap, o adaptativo. Eu costumo deixar no adaptativo mesmo. O número de interações. E dando alguns cliques na Viewport, lá, ele já vai dar um Relax. Com apenas um clique já foi suficiente para ele relaxar a malha, né? O Relax, o V Relax ele vai relaxar a malha UV, tirando aquele problema.